Olá, professor amigo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa semana do engajamento digital e da gamificação. Prof, eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu estou muito feliz por você ter me dado essa oportunidade de poder compartilhar os meus conhecimentos com você. Muito feliz, muito obrigado, prof. Você não vai se arrepender de ter me dado esse voto de confiança. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro conteúdo nosso. Nós vamos falar sobre a primeira experiência que você irá sentir na pele. O nosso tema de hoje será experimentando tecnologias educacionais. E aí, preparado? Então, roda a vinheta. Prof, vamos lá então. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de tentar mostrar para você o meu trabalho, o trabalho da educação criativa. Hoje é o primeiro capítulo da nossa série de 3 episódios, tá certo? Hoje nós vamos falar muito sobre algumas tecnologias, algumas formas que vocês podem utilizar a tecnologia a favor de vocês, mas o foco hoje não é a metodologia, tá? O foco hoje é mostrar para vocês o potencial de uma ferramenta digital, tá certo? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, mas na quarta-feira que vem uma explosão de conhecimento focado na metodologia. O importante é que hoje você experimente, tá? Algo novo. Existem inúmeras possibilidades da gente construir e reconstruir aquilo que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? Porém, como eu disse a vocês, hoje o foco não é metodologia. Ah, professor, então significa que você não vai falar de metodologia nesse vídeo? É claro que eu vou falar de metodologia. Inclusive, eu vou falar de uma das tendências contemporâneas na educação, que é um dos temas que eu estou trabalhando bastante esse ano. Já fui em algumas escolas da palestra sobre isso, que se chama storytelling, né? Então, como que a gente pode utilizar o storytelling para potencializar a nossa disciplina? Então, eu acabo falando de metodologia porque não existe uma aula sem metodologia. Não existe. Todas as aulas vão ter uma metodologia para você seguir. Enfim. Mas o foco não é esse. O foco é que você experimente, tá certo? E também no final dessa aula, se você ficar até o final dessa aula, você vai ter um bônus, tá? É um bônus bem bacana, bem específico, que eu tenho certeza que vocês vão usar e vão usar muito no dia a dia de vocês, tá certo? Outra coisa que eu queria falar um pouco antes da gente começar a aula é sobre a questão da modalidade de ensino. O que eu vou apresentar para vocês, tanto hoje, como amanhã, como na quarta, são conteúdos que servem para as 3 modalidades de ensino que estão presentes hoje no Brasil: presencial, remoto e híbrido. Eu sei que cada estado, cada município vai trabalhar de um jeito em 2021, ou talvez o primeiro semestre de 2021 seja de uma forma, o segundo semestre seja de outra. A curva pandêmica está subindo muito nesse momento no Brasil. Isso pode fazer com que algumas redes voltem completamente para o ensino remoto. Então, o que eu ensinar hoje serve para as 3 modalidades de ensino, tá certo? Como que acontece, quando eu passo o conteúdo para alguém, o que eu faço? Eu sempre organizo uma apresentação no Jamboard, porque eu sou professor certificado Google, eu tenho as 3 certificações da Google principais, e aí eu sempre utilizo o Jamboard, e aí eu vou compartilhando minha tela, vou mostrando e assim por diante. Então é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, nós vamos ter uma pequena conversinha para falar um pouco sobre metodologia, para falar um pouco sobre questões educacionais, e aí a gente entra no passo a passo da atividade que eu vou fazer com vocês hoje, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Olha lá então, prof. Esse é o nosso layout, né, o template que está seguindo toda a parte de comunicação da educação criativa, tá?
Então, Semana do Engajamento Digital e da Gamificação, com o tema Experimentando Tecnologias Educacionais. Qual é o nosso objetivo hoje nessa aula, tá bom, professor? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, pegar minha canetinha azul, pronto. Bom, primeiro nós vamos experimentar o uso da tecnologia, tá? Então, mesmo que nós estamos agora conversando um pouco sobre metodologias, o nosso foco na aula de hoje não é essa, é ensinar, tá certo? Ensinar a utilizar, ensinar a experimentar uma tecnologia. Eu coloquei aqui em sala de aula, mas na verdade serve para todas as modalidades, seja remoto, híbrido ou presencial. Inclusive eu vou dar indicações de uso das 3 modalidades, tá? Segundo, nós vamos perceber como a estratégia de ensino ela é mais importante do que a tecnologia, do que o conteúdo. Talvez você nesse momento deve estar se perguntando assim, pô, mas o professor Tiago, ele é especialista em tecnologia e inovação educacional. Então, como assim ele tá menosprezando agora o uso da tecnologia? Não, professor. E para te explicar a diferença disso, eu quero primeiro explicar os 2 conceitos. O que é tecnologia e o que é inovação, tá? Os dois, apesar de eles estarem juntos, porque tecnologia é um ato de inovação, mas inovação não é sinônimo de tecnologia. Inovação é tudo aquilo que eu faço de forma criativa, de forma a reinventar algum processo e estabelecer que esse processo tenha resultados mais eficientes do que os processos anteriores. Vou dar um exemplo. Você é professor de história assim como eu. Estou dando um exemplo. Aí lá na sala de aula, você a vida inteira ensinou com giz e palavras, né? De forma mais tradicional possível. Lá no quadro, ensinando os alunos de forma tradicional, de forma oral, repetindo o conteúdo e fazendo com que os alunos depois realizem uma série de atividades. Beleza. Se você pega esse processo, que é um processo tradicional, e introduz, por exemplo, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, com uma metodologia de ensino, que, por exemplo, o storytelling, que nós vamos falar nessa aula, você está inovando o seu processo de ensino. Então, inovação tem muito mais a ver com processos, tá? Tem muito mais a ver com a forma como eu leciono do que com a tecnologia em si, tá? Então, hoje, o nosso objetivo é mostrar para você que como eu ensino, a estratégia que eu utilizo é muito mais importante do que a tecnologia em si. Porque a tecnologia eu posso adaptar, mas a estratégia correta eu não consigo fazer essa adaptação, tá certo? Então vamos voltar aqui. Bom, e também nós vamos conhecer os impactos que essas estratégias resultam, tá certo? E como bônus, eu vou ensinar vocês a criar um passo a passo em segundos. Gente, eu não estou fazendo promessa em vão aqui não. Vocês vão criar um passo a passo em segundos. Por que eu estou dizendo isso? Grande parte dos professores, quando eles aprendem algo novo, o primeiro empecilho que eles enxergam é assim, como que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Às vezes o meu aluno está no ensino remoto, o meu aluno está no ensino sei lá o quê. Como que eu vou ensinar isso para o meu aluno? Como que eu vou construir um passo a passo que seja simples, extremamente eficiente e que não tome o meu tempo de preparo de aula para conseguir fazer com que o meu aluno realize essa atividade? Porque se eu estou propondo algo novo para o professor, e esse novo também pode ser novo para o aluno. Então é importante você criar um passo a passo daquilo que você está usando, da ferramenta que você está fazendo, ou da atividade mesmo que você está planejando para o seu aluno. E fazer um passo a passo é a coisa mais simples do mundo. Você vai conseguir fazer esse passo a passo em segundos. Segundos, tá certo? Então esse é um bônus para quem ficar na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, professor, é: como anda nossa sala de aula? É muito nítido, né, professor, que a nossa sala de aula ela não anda bem. Né?
as condições históricas da escola em si, a resistência muitas vezes da comunidade, e a gente vai falar disso também nesse vídeo. Às vezes você quer inovar, mas você não consegue inovar porque a escola não permite, porque a comunidade quer você ainda lá desmiuçando a apostila, né? Então, tudo isso cria um ambiente desfavorável. Né? A sala de aula, outro dia num podcast que eu gravei, eu até falei sobre isso. A sala de aula, ela traz, como é que eu posso dizer? Ela traz significados para alguns professores ruins. Algumas pessoas como eu me divirto em sala de aula. Nossa, eu adoro a sala de aula, eu gosto, os meus alunos se divertem comigo. Mas tem professor que não, tem professor que foi violentado. Eu lembro que uma vez eu fui dar aula numa sala de aula, eu fui dar aula, eu peguei uma sala de aula para ministrar aula, e só tinham multi-repetentes e com problemas sociais muito graves, né? Então isso fez com que nós trabalhasse o ano inteiro e não enxergasse nenhum resultado. Né? Então, o conjunto histórico da nossa sala de aula é ruim. Os últimos 20 anos de educação são ruins. Né? Porque a escola não se modernizou. E isso não é culpa do professor. Não estou falando de metodologia de ensino. O professor ele é responsável pelas metodologias, por dar uma boa aula. Mas antes dele dar uma boa aula, ele tem que ter uma infraestrutura. E essa infraestrutura não foi dada para esse professor. E aí o professor entra na sala de aula e aí ele tem mais desafios do que ele deveria ter. Ao invés dele se preocupar em dar aula, em criar uma estratégia, em criar uma metodologia, o professor ele tem que ser pai, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser mãe. Eu conheci um professor na Secretaria de Educação, o nome dele era Marlon, e ele trabalha inclusive até hoje na Secretaria de Educação do Paraná. E ele dava aula numa escola de reforço para alunos com dificuldade. O Marlon contou uma vez para nós que ele teve que comprar tinta e pagar um pintor para pintar a sala, para deixar o ambiente mais lúdico, até porque ele recebeu uma sala tão ruim, que não tinha condição de ficar lá dentro. Ninguém suportava ficar dentro da sala de aula. E essa é a realidade de grande parte das salas de aulas do país inteiro. Né? Então, isso faz com que o aluno se desmotive, o professor se desmotive, e a gente tenha, em pleno século XXI, uma escola da era vitoriana. Se você chega numa escola, todo mundo sabe que aquele prédio é uma escola. Né? Por quê? Porque é igual, são iguais. É uma sala do lado da outra, é um aluno sentado em fila atrás do outro, todo mundo tem que aprender igual, todo mundo é avaliado da mesma forma. Né? No século XVII, século XVIII era a mesma coisa. Não muda. Se você chegar na frente de um prédio, você vai olhar e vai falar, isso é uma escola. Né? E a escola do século XXI, o aluno do século XXI, ele exige outras habilidades do professor. Para que a gente não tenha uma sala de aula desmotivada dessa forma, o professor ele precisa, infelizmente, de muito mais malabarismos. Né? Essa desmotivação ela é causada, como eu disse, por uma série de fatores. Você consegue diminuir isso. Eu vou mostrar para vocês que é possível, tá? Inclusive agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente resolve isso então? Bom, em 2018 eu resolvi isso da seguinte forma, tá? Eu deixei aqui, tá, gente, esse endereço aqui, né? É um print de uma página, mas se vocês escreverem isso daqui na internet, vocês vão encontrar não só no Bond, tá? Que é da Rede Globo aqui do Paraná, mas também vocês vão encontrar em vários outros sites de notícia pelo Brasil inteiro, tá? Então é só escrever assim, ó, professores do Max recebem prêmio por meio da Nuvem Mestra, parceria da Google for Education, tá? Então veja bem, como que a gente faz para acabar com essa desmotivação e como que a gente faz para quebrar a resistência da comunidade, que é o que vocês vão ver nessa reportagem. Em 2018, eu tenho uma startup, né, que se chama Educamaker. Em 2018, antes de construir a Educamaker, eu resolvi criar a estrutura da Educamaker dentro do Google Forms. Tá? Então, como funcionava isso? Eu criei dentro do Google Forms uma atividade adaptativa. Tá? Então, você imagina só que você tinha lá o aluno, certo? Esse aluno ele era submetido a um estímulo.
Logo em seguida, esse aluno ele era avaliado, e aí, se ele não aprendesse aquele conteúdo, ele ia direto para a recuperação. Tudo isso utilizando o Google Forms, tá? Fazendo uma atividade adaptativa. Então, o que eu fazia em sala de aula? Eu tinha 35 alunos, eu atendia cada aluno de forma personalizada. Cada aluno tinha o seu itinerário de ensino, cada um deles. Vocês entenderam isso? Aí, a Google, todo ano ela abre um prêmio chamado Boas Práticas e premia os melhores professores do Brasil que construíram soluções de ensino com as suas tecnologias. Tá? E aí, em 2018, eu recebi o prêmio e fiquei em primeiro lugar a nível nacional. Eu não me lembro quantos que eram exatamente, mas eu lembro que eram quase 2.000 projetos de ensino. E aí foram várias etapas. A final foi em São Paulo, direto na Google, vou mostrar aqui para vocês as fotos. E eu fiquei em primeiro lugar em 2018. O que eu fazia? Eu dava aulas personalizadas para os meus alunos, através do Google Forms. Uma ferramenta simples, eficiente e de graça. Olha só a reportagem. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelo docente em sala de aula é ofertar uma variedade de estímulos para que cada um dos alunos que compõem a turma possa aprender de forma significativa. Por meio dos princípios da metodologia ativa e da tecnologia, e perceba que aqui eu falo em metodologias antes de tecnologia, porque metodologia é mais importante do que tecnologia, ofertada pela Google for Education, especificamente o Google Forms, foi possível criar uma plataforma adaptativa e apresentar diversos estímulos para que cada um dos alunos pudesse encontrar o melhor caminho para se preparar para as avaliações. Então, através de uma metodologia e através da tecnologia, a gente consegue criar espaços de aprendizagem personalizadas, tá certo? Experiência de aprendizagem, gente, é isso. Vocês que clicaram aqui, que estão nesse curso, a primeira coisa que vocês viram foi uma postagem minha nas redes sociais falando: vamos criar uma aprendizagem, uma experiência de aprendizagem. Foi a primeira coisa que vocês viram minha. O que é experiência de aprendizagem? É você ofertar ao seu aluno uma quantidade de estímulos práticos, que ele viva, que ele experimente, que ele mesmo possa até elaborar e possa sentir na pele o que isso vai promover na sua vida acadêmica. Olha só, depois que uma das alunas tiveram essa experiência de aprendizagem, olha só o que ela falou. Sofia Matheus Marçal Perini, de 14 anos, participou dessa turma e afirma: conseguimos mais profundidade nos conteúdos, de forma mais eficaz ao compreender o assunto, e esse projeto uniu a turma. Ela ainda aumentou a nota de 85 para 96. É bem significativo. O resultado foi o ganho do desempenho dos alunos, que é a essência da educação. Segundo o professor Mariano, hoje as provas são mais difíceis e eles conseguiram um ganho de 30% no desempenho. Com os resultados, o engajamento dos alunos foi natural e vem aumentando. Havia ainda alguma resistência de pais na utilização dessa ferramenta, ou uso no celular para estudos, mas agora eles chegam a procurar a coordenação da escola para testemunhar que eram inicialmente contrários, mas que acabaram convencidos pela eficácia do programa Google for Education do uso de tecnologias no processo educacional. O Colégio Max é um colégio que fica em Londrina e é um colégio, ele tem o sistema Max de ensino, então é um colégio experimental e um colégio, não sei como, referência para o Brasil inteiro. Um colégio caríssimo, famílias até bem ricas, né, que participam. E elas eram extremamente contrárias ao uso da tecnologia, porque a grande maior parte, os pais já tinham estudado no colégio, e era aquela coisa de devorar o tempo inteiro a apostila.
E o que nós mostramos a esses pais era que não, que a tecnologia, uma metodologia adequada, era muito mais eficiente. E olha só a quebra de paradigma para essa escola. Adriana Matheus Marçal Perini, mãe de Sofia, não conseguia no começo do projeto entender o propósito. No entanto, com a evolução do trabalho e as experiências da filha compartilhadas em casa, como aulas de arte em 3D, situação mais lúdida da disciplina de história, ela foi assimilando o processo. Não é resistência à tecnologia, é não entender exatamente aonde vai chegar, mas com os objetivos mais claros e a empolgação dos filhos em casa, vemos um excelente resultado. Percebe, professor? Quando o pai vê uma comunicação efetiva, quando o pai vê um resultado efetivo, aí a gente vai elevar o nível das nossas aulas e da nossa escola. E tudo isso é muito fácil de fazer. É isso que é mais legal nesse processo. Porque eu não estou reinventando a roda, eu não estou contratando pessoas para produzir aula para mim, não. Eu estou fazendo sozinho. E se eu consigo, você consegue também. Tá certo? Então, professor, é muito fácil a gente conseguir obter resultados e resultados expressivos, inclusive com a personalização de conteúdo. Isso daqui são fotos que foram tiradas na Google, recebendo prêmio, dando palestras e assim por diante. O meu projeto chamava História na Adaptative Learning. Aí você deve estar perguntando assim, pô, eu quero aprender a fazer isso, cara. Eu quero aprender a personalizar conteúdo. Sobre personalização de conteúdo e esse tipo de atividade, nós vamos falar na aula de amanhã, beleza? Amanhã eu mostro tudinho como que é feito isso de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil. Tranquilo? Você deve estar pensando assim, pô, mas isso é para mim também? Será que eu consigo? Eu sou professor, eu tenho lá a minha sala de aula, nem todos os meus alunos têm tecnologia. E aí, dá para fazer alguma coisa com isso? Olha só, eu vou mostrar para vocês como tudo isso é possível. Eu vou mostrar para vocês agora um depoimento de uma professora que conheceu a educação criativa e através da educação criativa ela ressignificou todo o seu processo de ensino-aprendizagem. O nome dela é Carol. A Carol ela gravou um podcast comigo e ela falou uma coisa que me deixou muito emocionada. Muito emocionado. Ela falou o seguinte, que antes da educação criativa, ela se achava uma professora normal, uma professora até bem sucedida, mas ela se achava uma pessoa extremamente pouco criativa. E depois da educação criativa, ela se transformou numa professora muito mais criativa, numa professora muito mais eficiente, que trouxe muito mais resultados para ela e para os alunos dela. Vamos conhecer então a nossa amiga Carol? Meu nome é Carolina da Silva Gonçalves, eu moro na cidade de Bela Vista do Paraíso, que é região metropolitana de Londrina. Eu sou formada em matemática e em física pela Universidade Estadual de Londrina. Eu atuo como professora de matemática e de física aqui na cidade, eu sou PSS e também eu sou tutora presencial do curso de Física e de Administração Pública pela UAB, né, e o vínculo do curso é com a UEM, desde o ano de 2008. Eu venho de uma família bem simples, na família da minha mãe eu sou a primeira que conseguiu se graduar, se pós-graduar, depois as minhas irmãs, né, também conseguiram, mas eu fui a primeira. Então, no início da pandemia, eu me propus a procurar, né, alguma maneira de engajar os meus alunos, né, de uma forma melhor do que vinha acontecendo, e foi quando eu conheci o professor, né, através de um grupo de WhatsApp, e a proposta era um curso sobre as ferramentas Google. E eu já comecei o curso e fui aplicando imediatamente as metodologias que eu ia aprendendo lá com os meus alunos e fui percebendo o resultado, né? E concomitante a isso, eu descobri o Google Meet também, fui fazendo as primeiras aulas online com os meus alunos e já aplicando jogos, aplicando alguma coisa que eu fui aprendendo também no Canva e fui percebendo o engajamento deles. Eu tenho 12 anos já de sala de aula e o engajamento era razoável, né? Tentava levá-los na sala de informática para utilizar o Google Class, para utilizar algum jogo, o Khan Academy eu usava com eles, mas não tinha um engajamento tão perceptível quanto eu pude perceber agora, depois de conhecer a educação criativa e conhecer as metodologias ativas. Foi através de um grupo de WhatsApp, indicado, né, por uma amiga,
E eu entrei nesse grupo, já fui direto para o Class, né, que daí era uma sala lá no Class com bastante pessoas, né, a princípio, né, e eu já fui realizando as atividades propostas e realizando de forma a já colocar em prática com os alunos. Eu acredito que sim, porque né, durante a pandemia a tendência era que os alunos, de uma certa forma, se afastassem da gente, né? E eu fui percebendo que nas minhas aulas acontecia bem o contrário, né? Que eu já fazia um cartazinho para eles prometendo, né? Hoje a aula vai ser assim, hoje vai ter tal coisa na aula, e eles iam aparecendo e eu dividi eles em grupo para numa das salas a principal atração, digamos assim, era dividi-los em grupos para poder fazer algum tipo de jogo, né? E gerar aquela competição, eles queriam jogar novamente. Então eu fui percebendo esse engajamento deles e eu imagino que quando voltar, mesmo que de forma híbrida, a questão da indisciplina, que é um problema que a gente percebe, assim, né, vai ser bem minimizado por conta deles estarem sempre ativos, né? Não ter tempo para que aconteça essa questão da indisciplina, é o que eu imagino. Legal. Abrindo os meus olhos mesmo com relação ao professor mais como uma figura de mediação, de orientação, de abrir caminhos do que de ficar só falando e entregando tudo muito pronto. Então, isso para mim foi uma atividade que me sacudiu mesmo e mostrou que a metodologia está aí para ficar e que dá muito certo, que os alunos se engajam, que eles aprendem muito mais, porque daí eu percebia isso no momento que eles estavam apresentando o seminário, que eles falavam com uma propriedade, assim, sabe? Eu fiquei muito encantada naquele dia com o funcionamento da metodologia, assim, a olho nu mesmo, você percebendo com seus alunos. Foi um momento mágico, digamos assim. Valeu a pena e está valendo a pena, né? Eu costumo indicar para os meus amigos e tentar também puxá-los para essa linha, tanto que as últimas meets que nós fizemos assim de forma coletiva e as pessoas que iam se identificando com isso, né, acabavam me acompanhando também e dentro das suas disciplinas tentando se encaixar. Eu indicaria e indico sempre, porque eu digo que a educação criativa mudou a minha vida, mudou a maneira de enxergar, né, a relação professor-aluno, a questão da aprendizagem. Eu sempre fui muito conteudista, no sentido de que eu tinha que ficar falando, e eu fui percebendo que eu posso ser uma professora mediadora e deixar com que os meus alunos possam ir descobrindo as coisas e eu indicando os melhores caminhos. Então, isso para mim foi assim, abrir os meus olhos, né, porque eu imaginava que tinha que ser muito voltado para a figura do professor. Então, isso acho que foi uma das maiores mudanças que aconteceram na minha vida, e a eficácia das metodologias ativas que eu pude perceber ao longo do desenvolvimento de cada atividade, cada proposta, o Dixal, né, eu consegui aplicar com meus alunos e foi maravilhoso. Eles apresentaram seminários, eles prepararam os slides lá no Canva e eu fui realmente só orientando e mediando. Eu pude perceber mesmo a olho nu. Você viu, prof, como é fácil? O que você precisa é apenas da metodologia correta, da metodologia de formação de professores. Infelizmente, a formação de professor é algo no Brasil ainda muito mal feito. A formação de professores ela não faz muito sentido para os professores, né? Quantas e quantas vezes eu não participava de formações onde eu recebia textos, fazia leitura, fazia isso aqui e acabava. Simples assim, tipo, ia para a sala de aula, nada daquilo que eu aprendia fazia sentido para a sala de aula. Então o grande segredo está na formação de professores. E eu vou mostrar para vocês como que é essa formação de professores desenvolvida pela educação criativa, desenvolvida por mim. Como que é esse método, né? Que a gente simplesmente expõe o professor a uma série de estímulos, faz esse professor praticar e depois ajuda ele a construir a sua própria metodologia, tá certo? Vamos lá então? Vamos começar falando um pouco sobre a ambientação da aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre storytelling, tá? Não sei se vocês conhecem o storytelling, né? Mas o storytelling é a capacidade de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente, usando palavras e recursos audiovisuais. Existem professores no mundo inteiro utilizando o storytelling como uma metodologia de ensino.
O professor, o que ele faz? Ele ambienta a sala de aula através de uma narrativa. É quase que uma gamificação, mas ele não tem a complexidade da gamificação. Ele apenas elabora uma aula através de um projeto, através de uma história narrativa. Basicamente é assim, eu fui visitar um professor no Uruguai chamado João. E eu entrei na sala de aula dele e todos os alunos na aula dele estavam usando uma máscara, que era aquela máscara daqueles lutadores mexicanos, né? E aquelas máscaras coloridas e tal. E aí eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele disse que ele estava utilizando uma metodologia chamada storytelling. Então o que ele fazia? Ele chamava os alunos, expunha mais ou menos o conteúdo para esses alunos que eles queriam aprender, que eles deveriam aprender. Os alunos sugeriam uma ambientação, um plano de fundo. Podia ser, ele deu até o exemplo de uma fábrica de chocolate. E aí ele pegava, criava uma história, não necessariamente fictícia, mas assim uma história até meio que realística, porque ele estava trabalhando com os alunos do 8º ano. E aí ele inserindo todo o conteúdo dele dentro desse contexto da fábrica de chocolate. Então perceba, o storytelling não é contar historinha, não serve só para aluno do infantil, do Fundamental 1. Não, o storytelling ele serve para todas as áreas, para todos os anos, para todas as séries. O que na verdade você precisa fazer é criar essa ambientação, encher essa aula de estímulos audiovisuais. Inclusive esse professor, ele matou a pau a sala de aula dele, imagina. Antes de começar a falar de matemática, eles foram produzir máscara, né? E de uma cultura, de uma outra cultura, foram compreender essa outra cultura para só daí então ir falar de matemática. O cara foi genial. Então o storytelling nada mais é do que isso, de você criar essa ambientação e encher essa aula de recursos audiovisuais, tá certo? Então, essa é uma metodologia contemporânea, uma metodologia muito fácil, uma metodologia que parte a partir, que nasce a partir de narrativas, né? O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos construir uma atividade que tem esse storytelling como plano de fundo. Lembrando, não é o nosso objetivo fazer aqui um curso de storytelling. Eu só vou mostrar para vocês uma das formas de utilizar isso dentro do contexto educacional. Vocês entenderam? Tá? Então, eu estou falando do storytelling porque vocês podem pesquisar, podem conhecer, porque o storytelling é uma metodologia de ensino. E essa metodologia de ensino, ela é muito eficiente para a sala de aula, tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. O storytelling, ele é só o nosso plano de fundo para utilizar, né? Porque aí eu vou ensinar a usar a ferramenta, mas já com uma base metodológica. E com uma metodologia ativa, com uma metodologia contemporânea, que é o storytelling, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos praticar então agora isso que nós conversamos até aqui, tá certo? Eu vou pegar aqui passo a passo, tá? E aí eu vou seguindo com vocês. E aí, se você ficar até o final do vídeo, nós vamos ter ainda o nosso bônus, tá certo? Lembrem desse bônus, porque esse bônus vai mudar a vida de vocês. Prof, olha só, eu tô parando essa atividade para pedir uma coisa para você muito especial. Tira um print agora dessa tela, agora. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso para mim. Tira um print dessa tela, posta no seu Instagram e marca o meu Instagram aqui, ó, Professor Thiago Mariano. Faz isso para dar aquela força. Como essa semana a gente não cobra nada e a gente ainda vai emitir certificado para vocês, dá essa forcinha pra gente. Tira um print agora dessa aula, posta lá no seu Instagram e marca a gente. Ah, e não deixa de seguir a gente também no Instagram. Lá tem conteúdo exclusivo todas as semanas, conteúdos inéditos, coisas que você só vai ver no meu Instagram. Vamos lá? Vamos dar essa forcinha? Ó, vou fazer até uma pose aqui, ó. Beleza? Tirou o print? Então, corre postar lá e marcar a gente. Valeu, continue aí na aula. Então vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos fazer é o acesso ao Canva, tá? O que é o Canva? O Canva é uma plataforma de design que foi muito utilizada em 2020 nas questões educacionais.
Por quê? Porque ele é simples, ele é fácil, dá para usar para muita coisa na educação e ele já tem templates, ele já tem formas prontas, tá? Se você não conhece o Canva, sugiro conhecer, tá? O site é canva.com, tá? Então esse é o site que vocês vão acessar. É claro que quando vocês acessarem, eu vou até voltar aqui na tela anterior, ó. Quando vocês acessarem, vocês vão acessar isso daqui, ó, tá? Vocês vão entrar nessa página, tá certo? E aí é claro que vocês podem fazer a inscrição de vocês, ou no meu caso aqui, eu utilizo o e-mail Google, né? E aí ele já acessa a minha área de trabalho, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui o template aqui, só para ficar um pouquinho melhor. 130% é melhor, tá certo? Então, existem uma série de recursos. Eu já ensinei a fazer muita coisa dentro do Canva. Agora eu vou ensinar a construir uma atividade usando storytelling, que é uma metodologia, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar em criar um design, tá? Essa é a primeira coisa. E aí você pode, né, aqui existem já vários modelos, né, brochura, documento, existem vários modelos prontos, mas no caso aqui de hoje, eu vou ensinar vocês a criar um cartaz personalizado, tá? Eu sempre utilizo uma mesma medida, porque como eu envio conteúdo pelo WhatsApp, como pelo Google Classroom, pelo Telegram, essa medida ela é uma medida ideal para se abrir num celular qualquer. Se você for fazer um site, se você for fazer uma imagem e você quer ter a certeza que no celular vai abrir, vai ocupar a tela inteira, não vai distorcer, independente da marca, essa é a medida que você precisa utilizar, tá? 1080 por 1920 pixels, tá certo? PX significa pixels. E aí simplesmente você cria, né, clica em criar, e aí você já vai avançar no dashboard do seu Canva, tá? Aqui perceba então que o que está branco aqui é a sua tela, que você pode trabalhar, né? No meu caso aqui eu vou ampliar essa tela, deixa eu ver, 75%, para ficar tudo muito mais fácil, tá certo? Veja bem, professores, tem mais uma coisa que eu preciso mostrar para vocês antes de continuar aqui, tá? O que eu fiz, tá? Eu vou abrir aqui o meu computador, que eu já fui salvando, tá? Deixa eu pegar aqui, vou até exibir ele em esta grande para vocês verem. Então, o que eu fiz? Ó, eu acessei o YouTube, tá? Só para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo, o passo a passo que eu estou fazendo. E digitei aqui no YouTube, Patinho Feio, tá? Só para vocês entenderem. E peguei essa história aqui do Patinho Feio, tá? Abri essa história do Patinho Feio e pensei no seguinte. A primeira coisa que eu pensei, a primeira atividade que eu pensei ali... Na verdade, eu pensei nela por ensino fundamental 1, mas vocês vão entender que também serve para o ensino médio, tá? Opa, deixa eu voltar esse passo a passo aqui. Eu pensei em trabalhar com os alunos do infantil com a narração de fatos ou a escrita, elaboração ou reelaboração de histórias infantis. Então imagina só que você tem lá o seu aluno, ele não está com você, né, nesse momento na sua escola, ele está no ensino híbrido, e aí você vai enviar para esse aluno, tá, o link dessa história. Pode ser qualquer outra história, tá? Só estou aqui dando um exemplo. E aí o aluno ele vai assistir toda essa história, você vai pegar a arte dessa história, criar um arquivo para que ele reconte a história, ou para que ele crie uma nova história a partir dessa história aqui, que é a história do Patinho Feio, para ele criar uma outra história, reelaborar os personagens e assim por diante. Ou então, né, dando uma outra sugestão de uso, aí já para o ensino fundamental 2 ou até mesmo para o ensino médio, você pode fazer a mesma coisa, só que ao invés de você utilizar uma história infantil, você pode utilizar, por exemplo, uma experiência científica. Ao invés de você, aí nós estamos falando já do Fundamental 2 do ensino médio, ao invés de você
dar para esse aluno uma experiência pronta, você pode dar um passo a passo para esse aluno, mandar o aluno refazer essa experiência em casa, fotografar e ele criar o storytelling dele relacionado a essa experiência, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá certo? Bom, a primeira coisa, antes da gente começar a montar aqui, eu quero mostrar para vocês como que nós construímos essas imagens. Como que eu faço para construir essa imagem? Gente, eu faço isso de uma forma extremamente simples, né? Então, eu selecionei aqui o vídeo, vou dando o play, né? Olha só, mudou, eu avalio, claro que você vai ter que avaliar cena por cena, mas vamos supor que eu quero mais essa cena lá no meu projeto. O que eu faço? Eu venho aqui na bandeirinha do Windows, clico, abrir acessórios do Windows, ferramenta de captura. No ferramenta de captura, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, eu clico em novo. E aí a tela fica esbranquiçada mesmo. Eu seleciono aqui o espaço que eu quero, olha. Só seleciono e solto. Ele já criou para mim a minha imagem. Aí eu venho aqui nesse disquete, né? Clico em salvar. Deixa eu pegar aqui a outra pasta, tá? Então aqui eu tenho a imagem 11. Então a continuação da imagem 11 é a imagem 12. Salvar e pronto, ó. A minha imagem já está salva aqui na minha pasta que eu vou utilizar para o meu processo de storytelling. Vou fazer de novo, ó. Dou play. Pois ele era muito diferente de todos. Pego a cena que eu quero, pausei na cena que eu quero. Aqui eu já tenho uma imagem salva, então eu clico aqui em novo. Seleciono a minha área, olha só. Seleciono a minha área. E clico no meu disquete e imagem 13. Né? E vou colocando dentro de uma pasta, salvando todas as imagens, tá? Eu fiz isso. Opa, deixa eu fechar essa ferramenta aqui que eu não preciso mais dela. Eu fiz isso tanto com a história do patinho, como eu fiz também com uma experiência, que eu vou mostrar para vocês essa experiência também nesse programa de storytelling, tá? Então o primeiro passo é salvar as imagens, né, e deixar tudo ali prontinho, tá? Deixa eu só, antes de continuar, conferir aquilo que a gente fez até agora, tá? Então vamos lá, ó. Eu acessei o YouTube, peguei uma história e fui tirando o print da história inteirinha. Acessei o YouTube novamente, peguei uma experiência científica e fui tirando o print do passo a passo inteirinho e vocês viram que eu utilizei uma própria ferramenta do Windows que é muito fácil e dá uma qualidade muito boa, tá certo? Como eu disse a vocês, agora eu vou montar o storytelling, eu vou montar a atividade dentro do Canva para enviar para o meu aluno, tá certo? Beleza? Tá certo até aqui? Então vamos lá então. Bom, então nós já acessamos o Canva, certo? E nós já escolhemos o material auxiliar, aquilo que a gente vai produzir, tá certo? Professor, uma coisa importante é que quando a gente fala de metodologias ativas, nós estamos falando também que o nosso aluno pode produzir isso, tá? Você pode criar essa aula com um aluno de vocês, mostrando exatamente aquilo que eu estou mostrando para vocês, e ao invés de vocês fazerem isso, o aluno. Como eu disse, por exemplo, ali com relação à experiência científica, você pode dar o vídeo para o aluno replica isso em casa, ele vai fotografando e ele vai construir aqui a narrativa, o storytelling dele, a partir daquilo que ele fez em casa, tá certo? Bom, aqui do lado, ó, nós temos várias e várias ferramentas, tá? Fotos, que aí a gente pode pesquisar, elementos, textos e assim por diante, tá? Música, a gente pode pôr vídeo do YouTube, a gente pode colocar aqui dentro o que a gente quiser, beleza? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar por um título. Então, simplesmente eu venho aqui em texto, porque título é texto, né? Vou pegar aqui um título simples e simplesmente arrasto para cá, ó, tá? Pô, mas está muito grande. Não tem problema, gente. Ó, aqui tem a fonte que você pode escolher, tá? Eu vou até colocar uma outra fonte aqui. Não, eu vou colocar essa daqui, ó. Gostei mais dessa. Alegria Sams. Tá? E aqui vocês conseguem diminuir ou aumentar o tamanho da fonte, tá? E aqui também vocês conseguem ir adicionando, tal, né? Consegue
ir mexendo nela, consegue jogar ela para cima, colocar ela para baixo e assim por diante, tá? Aqui no meu título eu vou colocar construindo um storytelling. Acho que escreve assim, se eu não me engano. Deixa eu ver como que escreve, que aqui eu escrevi certinho. Storytelling, isso mesmo, tá? Beleza, tá muito grande ainda, eu vou diminuir isso daqui, eu quero bem pequenininho, quero uma linha só, tá? Para o meu aluno. Pode ser assim para o aluno, reinventando histórias? Pode. Pode ser contando a minha história personalizada? Pode. Pode ser o que vocês quiserem, tá? E, inclusive, vocês podem colocar esses modelos aqui, ó, de letras, inclusive. Quer ver? Ó, vou colocar isso aqui para vocês verem que legal que fica, ó. São modelos já prontos, né? Vou colocar assim, ó, professor Tiago Mariano. E aí, claro que eu vou diminuir, porque isso aqui está muito grande. Vou deixar ele bem pequenininho. Olha só como vai ficar bonito, gente. Professor Tiago Mariano, tecnologia e inovação. E aí também a mesma coisa, vou deixando bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho. Vou deixar como se fosse uma marca praticamente minha. Ó. Tá vendo? Eu vou deixar como se fosse uma marca, ó. Né? Vou jogar aqui só para questão de estética. Pego ele, ó, e jogo ele aqui, ó. Perfeito. Pronto. Professor Tiago Mariano, tecnologia e inovação. Não gostei desse template aqui, achei que ficou muito feio porque ele ficou longe. Vou apagar. Pronto, professor Tiago Mariano. Então dei nome ainda para o meu arquivo, beleza? Tranquilo então, professor? Então, primeiro eu vou fazer a história do patinho feio, tá? Por que eu vou fazer a história do patinho feio? Porque eu quero que meu aluno ele conte, ou reconte, ou recrie a história, ou faça a história dele, assim por diante. Para isso, para deixar isso aqui bonito, tá? E quanto mais bonito isso ficar para o seu aluno, melhor é, porque mais ele vai se interessar. Eu vou clicar aqui em elementos e vou vir aqui em formas ou quadros, tá? E vou escolher aqui, no meu caso, esses quadros retangulares. Por que esses quadros retangulares? Porque a minha imagem ela é retangular, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então tá. Depois feito isso, eu tenho que agora colocar as minhas imagens. Aonde que eu vou colocar as minhas imagens? Aqui do lado em Upload. Eu venho aqui em Upload. Eu já perceba que eu já fiz um teste, né? Então eu já fiz o upload da imagem 2. Mas vou clicar aqui com o botão roxo em fazer upload do meu dispositivo. Mas eu posso pegar do meu Google Drive, eu posso pegar do meu Instagram, eu posso pegar de onde quiser. Seleciono aqui a imagem. Posso até selecionar mais que uma imagem. Ó. Vou jogar todas essas imagens lá. Ó. Seleciono todas as minhas imagens e elas vêm para cá. Tá certo? Então, no caso aqui foram 13 imagens. As 13 imagens estão aqui agora para eu utilizar. Eu vou pegar ela aqui, vou arrastar ela aqui, ó, e vou soltar dentro da minha forma, ó. Olha lá, simplesmente eu solto aqui e ela vai para dentro da minha forma, bonitinho, né? Toda ela com os cantos arredondados e assim por diante, tá certo? Aqui em cima, antes da imagem, até esqueci disso, tá? Mas antes da imagem, vocês podem adicionar um texto, né? Então, adicionar um pouquinho de texto, né? Nesse texto, você vai colocar aqui as instruções para o seu aluno do que realizar nessa atividade, tá certo? Então, vou colocar aqui as instruções para esse meu aluno, tá? Vou diminuir aqui também essa linha, tá? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá certo? Então você vai colocar aqui as instruções para o seu aluno. Olha, você acessou o link do vídeo do Patinho Feio. Agora chegou a hora de você reinventar, reinterpretar essa história. Utilize as imagens abaixo para fazer essa reinterpretação, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês os quadros de duas formas, tá? Então primeiro você vai colocar o quadro e você pode adicionar para esse quadro um elemento, tá? Clica aqui em elemento e vem em linhas. E você pode colocar aqui uma linha para o seu aluno, tá certo? Por que colocar essa linha para o aluno, né? Aqui, simplesmente, se você clicar aqui, ó, na bolinha, você diminui o tamanho dela e vai colocar aqui.
Pô, professor, mas por que eu vou colocar uma linha? O aluno vai ter que escrever na mão? Olha, algumas escolas, elas estão ainda no modelo remoto, no modelo híbrido. E muitos alunos, eles vão lá na escola retirar a atividade. Eles podem até ter uma forma de acessar o YouTube, de ver o vídeo que você mandou. Mas para realizar atividades, muitos deles vão ter que, infelizmente, né, vão ter que receber isso de forma impressa. Então a sua escola vai ter que imprimir. Então, se é o seu caso, o que você vai fazer? Inserir aqui as linhas, tá certo? Então aqui nesse caso, nesse primeiro exemplo, eu deixei aqui a linha para o aluno, para ele escrever. No segundo exemplo, ó, vou pegar aqui agora uma outra forma, vou mostrar para vocês, ó, que dá para colocar formas assim mais esquisitinhas, mais bonitas, né? Enfim, do jeito que vocês quiserem. Vou colocar aqui desse lado agora a forma, vou pegar a segunda imagem, né, porque a primeira eu já usei, agora eu vou pegar a segunda imagem e vou arrastar para dentro aqui da minha forma e vou soltar. E pronto. Então eu vou construindo toda a narrativa através das imagens que eu fui subindo. Nesse segundo modelo, ao invés de eu utilizar as linhas, eu vou utilizar aqui um texto, ó, adicionar seu pequeno texto. É claro que depois você vai ter que falar para o seu aluno, explicar para ele como que ele faz para colocar o texto aqui dentro, né? Mas agora nesse segundo modelo, ó, ele vai poder preencher a atividade dentro do próprio Canva. Então, para aquele aluno que tem computador, para aquele aluno que tem acesso à internet, esse é o modelo ideal, tá? Que você coloca, então, a narrativa, você vai construindo a narrativa através das imagens, reinterpretando as imagens e vai construindo o texto, tá certo? Gente, isso daqui, esse caso específico, é um caso para o aluno do infantil, do Fundamental 1. Né? A gente está trabalhando aqui com questões de alfabetização, de escrita de texto, interpretação de texto e assim por diante. Tá? Agora, você também pode fazer, imagina só, olha só que interessante, né? O que você pode fazer é mandar um vídeo para o seu aluno, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar aqui um vídeo. Você pode pegar um vídeo do YouTube e mandar um vídeo para o seu aluno, né? E aí você pode, por exemplo, falar para que ele reproduza, a experiência, para que ele fotografe essa experiência, né? Para que ele já estou colocando 3 aqui de uma vez. Ah, gente, eu só tô, de repente você tá falando assim, mas o que ele está fazendo que está aparecendo tão rápido? Nada, eu só estou fazendo Ctrl C, Ctrl V, tá? Então, imagine só, você vai lá, manda o vídeo para o seu aluno, pede para o seu aluno fazer a experiência em casa, para ele, a mãe, o pai, fotografar essa experiência, né? E aí ele vai fazer a mesma forma, né? Vou pegar aqui o upload, vou fazer o upload aqui do meu dispositivo, mas vou fazer aqui pegar aqui essas 4 imagens aqui. Eu tirei de todas, mas não sei nem porquê, tá? Nem vou acabar nem utilizando. Mas aqui pronto, ó. Tô colocando aqui as fotografias. Aí o seu aluno, ele foi lá, ele fotografou ele mesmo realizando a experiência. E agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que explicar essa experiência. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar ela aqui dentro. Joguei aqui dentro. Se tivesse mais um ia ser legal. Tá? Mas, enfim, já dá pra gente trabalhar aqui. Então, olha só. Ele foi lá, ele realizou a experiência, ele fotografou a experiência, e agora o que ele precisa fazer? Deixa eu dar um Ctrl C aqui no texto, Ctrl V. Ele precisa agora descrever a experiência e também descrever aquilo que está acontecendo na experiência. Então, quais são os aspectos físicos, químicos, biológicos dessa experiência? Ele precisa descrever. Ah, beleza, mas eu sou professor de história. Eu também sou professor de história.
que eu vou fazer? Qual vai ser a minha primeira atividade em sala de aula em 2021? Em 2021, no estado do Paraná, as aulas serão híbridas. O que eu vou fazer? Eu vou reunir alunos em grupo, vou colocar esses alunos para construir histórias em quadrinho, entre aspas, relacionado ao meu conteúdo, também em grupo. Dá para fazer com qualquer disciplina. Dá para utilizar essa metodologia do storytelling com qualquer disciplina. Quando eu estava aqui, eu ia fazer o quê? Eu estava planejando essa aula, eu ia pegar vídeos do Instituto Khan de matemática, ia fazer o storytelling com os vídeos do Instituto Khan, da Khan Academy. Só não fiz porque eu fiquei inseguro por ser matemática, tá? Só não fiz por causa disso. Mas eu acho que vocês entenderam como que a gente faz isso. Eu acho que vocês entenderam qual é a moral, qual é o intuito de utilizar o Canva dentro de uma metodologia chamada storytelling. Nós podemos ir criando narrativas, criando para todos os tipos, para todas as modalidades de ensino. É muito fácil, tá, gente? A gente produzir isso, tá? É muito simples, beleza? E aí, é claro que você precisa, então, depois que você construiu a sua atividade, tá? Então aqui você poderia, por exemplo, colocar aqui o seu aluno, o espaço para ele preencher, né? Com uma vareta e o que era mesmo? E um algodão, um chumaço de algodão, insira dentro da garrafa. Aí, taca fogo, faz isso, faz aquilo outro, né? Além do storytelling, ele seduzir o aluno, o que ele está fazendo aqui é descrevendo o passo a passo de um processo científico. Ele está fazendo uma análise científica e está construindo o passo a passo dessa análise. Isso é mais profundo e atinge o aluno de uma forma inacreditável, tá? Então, apesar de não estar tão bonito aqui, o que eu estou mostrando para vocês, poderia ter feito algo muito mais bonito, mas isso é muito, muito bom para a aprendizagem do aluno. E com isso você consegue atingir todas as faixas etárias, todas. Até quem está na graduação vai conseguir utilizar isso, tá? Se uma página ficar pequena, você pode adicionar a segunda, tá? E assim você pode ir adicionando quantas páginas você quiser, tá certo? E aí o que você faz? Opa, peraí. Tá, então agora nós entendemos como que a gente produz, então, o nosso storytelling e como que a gente usa isso de forma fácil, mas extremamente eficaz. Agora a gente tem que compartilhar com os nossos alunos essa atividade, certo? Bom, para compartilhar existem duas formas. Você pode clicar aqui em baixar e baixar em PDF, tá, de alta impressão. Você clicando aqui, você vai baixar o arquivo. Ele vai baixar o arquivo para o seu computador, tá certo? E aqui dá um OK, pronto. Ele já salvou o arquivo aqui no meu computador. Abriu aqui em PDF, ó, tá? PDF de alta precisão, PDF para ir para impressão, tá certo? Essa é uma forma. Então você faz isso, né? Você coloca as linhas, né? E manda para sua escola poder imprimir e tal e entregar aos alunos, se for o caso, ou você entregar em sala de aula, tá certo? No segundo caso, você pode compartilhar com o aluno para ele fazer isso diretamente no arquivo, tá certo? Então você pode, aqui ó, compartilha o design de outras pessoas para edição. Simplesmente você coloca os e-mails dos seus alunos aqui, que você pega lá dentro do Google Classroom, né? Coloca se ele pode só visualizar ou se ele pode editar e simplesmente, ou melhor, você pode copiar o link, né? E mandar esse link para os seus alunos e seus alunos vão acessar o arquivo e vão fazer com que vão poder editar esse arquivo dentro do ambiente digital, tá certo? Então existem essas duas formas que você pode fazer, beleza? Você pode tanto construindo essa narrativa, você pode tanto baixar, como você pode compartilhar esse conteúdo com os seus alunos.
E aí a gente chega aqui ao final dessa primeira experiência, tá? Então, nesse momento, você está... Claro que nós estamos utilizando aqui uma metodologia de ensino, mas você está experimentando o uso da tecnologia de forma criativa, porém de forma eficiente. E como eu havia prometido, eu vou dar um bônus para vocês, tá certo? Então, o que é esse bônus, né? Se eu vou trabalhar com o Canva, né? Eu professor Tiago, meus alunos, na primeira atividade avaliativa de história do ano, eu vou trabalhar exatamente com essa atividade. A primeira, vou trabalhar com essa atividade. Se eu vou trabalhar com essa atividade, com os meus alunos, eu preciso ensinar os meus alunos a acessar e a construir essa atividade dentro do Canva, certo? Eu preciso fazer isso. Então eu preciso construir um passo a passo para não ter problema. Então eu vou fechar tudo aqui, tá? Eu vou fechar tudo aqui e vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Como que a gente cria um passo a passo em segundos. Vocês vão cair da cadeira agora. Vocês entenderam, gente? Ó, eu vou trabalhar com isso, mas eu preciso mandar um passo a passo para o meu aluno. Como que eu faço isso? Presta atenção. Eu vou acessar aqui o Logif do Windows, acessórios do Windows, gravador de passos, tá? E ele vai abrir, assim como abriu lá naquele que captura a tela, né? Ele abriu aqui, ó, o gravador de passos. Aí eu vou abrir aqui uma página, né? Vou abrir aqui uma página nova e vou simplesmente clicar aqui, ó, em iniciar gravação. E aí eu venho aqui, olha, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o canva.com. É a primeira coisa que eu preciso fazer, tá certo? No meu caso aqui, ele já caiu aberto, né? Ele já caiu aqui aberto, mas ele pode mostrar para o aluno como que ele faz o login. Aí você faz o login. Aí depois eu quero criar um design. Depois, as dimensões personalizadas. Olha, tem que ser 1080 por 1920 pixels. Aí eu crio um design. Criando um design, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse design é enviar um texto. Tá? E esse texto, ele é o meu cabeçalho, né? Então, adicionar um título. Adicionei um título. Só que ele está muito grande, eu vou diminuir esse título. Vou colocar ele aqui no meio. Depois que eu adicionei um título, eu vou adicionar os elementos. Dentro dos elementos, eu vou escolher formas. Dentro de formas, eu vou pegar aqui a forma retangular, né? Posso até mexer nela. Depois eu vou fazer o upload de uma imagem. Aí você faz o upload da imagem para o seu aluno, né? Então vou pegar aqui uma imagem para fazer o upload. Fez o upload da imagem, deixa ele terminar de carregar aqui para eu mostrar para vocês. Fez o upload da imagem, eu vou arrastar essa imagem para dentro da minha forma. Feito isso, eu vou adicionar um texto. E aí eu coloco o texto aqui do lado, certo? E vou colocar aqui o texto aqui do lado, certo? E você vai fazendo o passo a passo e aí simplesmente parar a gravação. Parou a gravação, o que acontece? Ele já te dá aqui, ó. Ele já parou a gravação, ele vai te dar esse arquivo aqui, ó. A palavra step é o passo a passo. E quando começa aqui a atividade em si, ó, ele vai simplesmente criando, ele vai fotografando o seu passo a passo. Ele vai dando aqui, ó, adicionar um título, né? E aí adicionar um título. Ele vai fotografando e vai colocando passo a passo para vocês de forma extremamente simples. É intuitivo e você não tem trabalho nenhum. Aqui, se você clicar, vai fazer uma nova gravação. E aqui, se você clicar, vai salvar vai salvar o seu arquivo. E esse arquivo você pode mandar para o seu aluno. E o seu aluno vai ler esse arquivo, saber o que ele deve fazer dentro dessa plataforma ou da plataforma que você tiver
trabalhando com o seu aluno. Só lembrando, professores, que a ferramenta de construção é o passo a passo, né? É do próprio Windows. E aí, claro que você pode ir inserindo uma série de outros recursos dentro ali daquele arquivo. Você pode manipular, inclusive, aquele arquivo, tá certo? Ufa! O que vai acontecer amanhã? Amanhã o tema é construindo objetos digitais para aprendizagem. Primeiro, amanhã a gente vai aprender a criar uma estratégia de ensino. Nós vamos aprender a gamificar essa estratégia de ensino. E como bônus, eu adoro dar bônus para as pessoas, nós vamos personalizar a experiência de aprendizagem, tá? Então, tudo isso vai acontecer amanhã. Prof, que bom que você chegou até o final dessa primeira aula. Espero muito contribuir com a sua formação, espero muito que você utilize essa estratégia de ensino. Ela é simples, fácil, mas muito eficiente. Lembra da Carol, né? A Carol é uma das professoras que utiliza esse tipo de estratégia e que vem obtendo grandes resultados. E amanhã a gente continua então esse papo com aquilo que eu já falei anteriormente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de um ambiente de aprendizagem lúdico, nós vamos falar sobre gamificação e personalização de conteúdo, beleza? Ó, aqui embaixo tem um espaço ligado ao meu Facebook que eu queria muito ouvir a sua opinião sobre esse primeiro conteúdo. Então, por favor, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você tem dúvida de repente, ou o que você gostaria que eu fizesse para melhorar ainda mais, beleza? Professor, muito obrigado por você ter ficado até aqui, um grande e fraterno abraço, até amanhã, tchau!